E vamos ao segundo artigo, novas modalidades tarifárias para os consumidores do Grupo B e seus impactos na expansão dos sistemas de distribuição. Os autores desse artigo são Lorena Cardoso Borges dos Santos, Carlos de Oliveira e Cristiano da Silva Silveira e ainda Mauro Manuel Machado. Por favor, o autor para a apresentação do segundo artigo. Fique à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Também é um prazer estar aqui com vocês, agradecendo ao Instituto Ascend pela oportunidade. E o nosso trabalho, ele faz parte de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento suportado pela ANEEL, tá? A Daimon é a entidade executora, né? E a entidade proponente, né, do estudo é o Grupo CPFL Energia, e o estudo está voltado praticamente para as análises com relação a distribuidoras do Grupo CPFL. Bom, a motivação para esse trabalho, né, ela se inicia exatamente quando da criação da tarifa branca. E o que é a tarifa branca? A tarifa branca é a mais nova modalidade horária, tá, para os consumidores de baixa tensão. Até então, esse tipo de tarifa, ele nunca foi utilizado, né, por consumidores de baixa tensão no Brasil. A gente tem tipos de tarifas time of use, né, conhecidas mundo afora, mas no Brasil não existe. E é uma sinalização horária para o consumidor, então é um comportamento novo que se espera do consumidor diante da aplicação dessa tarifa. E, basicamente, ela representa ali custos menores, né, em horários fora de ponta, ou seja, de menor demanda do sistema. Então, comparativamente à tarifa atual, que é a convencional, a gente observa ali que no horário fora de ponta, ou seja, na parte da manhã, né, na parte da tarde, o custo da energia é bem menor, e esse custo começa a prevalecer nos horários intermediário e no horário de ponta, que é quando se dá o pico, né, quando se dá a maior demanda do sistema como um todo. E essa sinalização, na verdade, apesar da ANEEL ela já ter esse processo construído e os cálculos tarifários já serem feitos para cada uma das distribuidoras no país, tá? Isso ainda não está sendo aplicado, ou seja, os consumidores ainda não têm a opção de escolha, por conta ainda de questões práticas relacionadas aos medidores de energia, que ainda precisam passar pelo processo final de homologação, né, por parte dos institutos de metrologia, e esses medidores ainda, por não estarem disponíveis, os consumidores de baixa tensão ainda não podem optar por essa tarifa. Mas, apesar deles não poderem optar, já é uma preocupação de cada uma das distribuidoras de como poderia ser a reação dos consumidores frente a essa nova sinalização horária, que até então nunca existiu, tá? Só que, além dessa preocupação com relação à reação, existe a própria preocupação das distribuidoras sobre o reflexo dessa reação dos consumidores. Isso muda completamente a questão relacionada ao planejamento da expansão do sistema elétrico, muda as questões relacionadas à previsão de mercado que as distribuidoras fazem, a questão de receita vinculada até então a um mercado que só paga a tarifa convencional, aos investimentos, né, o montante de investimentos que seria necessário. Num primeiro momento, avalia-se que uma tarifa horária, né, como é a tarifa branca, ela promoveria um sinal de deslocamento do consumo do horário de ponta para os horários mais baratos, para o horário fora de ponta e para o horário intermediário. Agora, será que o consumidor ele está disposto a reagir? Como ele reagiria? Na concepção dessa tarifa, nenhum estudo mais detalhado por parte da ANEEL foi feito. Então, a necessidade de se preparar para entender melhor a reação dos consumidores, ela é imediata para as distribuidoras. Então, além de se perguntar qual seria a reação do consumidor,
né, e de se precaver com relação às reações que a distribuidora poderia assumir, existe aí um novo paradigma se apresentando, que é o próprio relacionamento distribuidora-consumidor com essa nova sinalização que se apresenta. Tá? E, além disso, além de se ter essa nova tarifa horária, que é a tarifa branca, a gente ainda vive hoje um cenário também recente, né, como já se discutiu aqui, de inserção de mini e microgeração nas redes de distribuição, a geração distribuída. Então, tudo isso em conjunto, né, causa certa preocupação para as distribuidoras, e por isso uma análise mais apurada precisa ser feita. E como o consumidor reagirá? É claro que isso depende de muita coisa. Cada um aqui de nós, diante de uma sinalização dessa, reagiria de uma forma, por conta do horário que se encontra em casa, dos equipamentos que possui, da forma como isso pode se mudar, pode refletir no seu conforto no dia a dia. E, a princípio, a gente imagina que tudo isso se resolva por uma pesquisa de opinião, né? Ou o que a gente chama de uma pesquisa de posses e hábitos de consumo, né, para os consumidores da área de concessão. Cada área de concessão tem sua peculiaridade. Portanto, os objetivos gerais, né, do estudo passam exatamente por uma avaliação do impacto dessa nova modalidade tarifária no comportamento dos consumidores, isso olhando para um contexto operativo diferenciado por conta da geração distribuída que se faz presente e espera-se que ela cresça ao longo dos próximos anos. Obviamente, a gente também dentro desse projeto como um todo, que ainda está em andamento, né, existe a efetivação de uma pesquisa de campo para acompanhar mais de perto os próprios consumidores e como eles poderiam reagir diante disso. E, obviamente, tudo que decorre desse tipo de análise comportamental para efetivar melhores análises relacionadas ao planejamento da distribuição no que concerne aos investimentos de expansão e projeções de mercado. Quando a gente avalia pesquisas de posse e hábitos de consumo, o que a gente consegue perceber nos consumidores é exatamente as formas de uso que se tem com relação aos equipamentos que eles possuem, os horários que são mais comuns, tá? E como que eles fazem uso disso ao longo do dia. É claro que, dependendo dos equipamentos que eles possuem, a gente pode fazer exercícios relacionados a qual é o tempo, né, de redução de determinado uso no equipamento e qual o impacto disso no consumo daquela residência ou na curva de carga propriamente dita daquela residência. Tudo isso, de uma forma mais geral, né, vai impactar na rede de distribuição. Acontece que, diante de uma possibilidade que se vislumbrou dentro do estudo, tá? E aí a gente faz menção a curvas de triagem, e curvas de triagem são curvas já conhecidas, tanto relacionadas a questões de geração, né, quando se avalia gerações de base, custos de geração, e aí você consegue identificar quais seriam os break-even, né, para cada tipo de geração. E, além disso, trazendo esse conceito de curva de triagem para o consumidor de energia elétrica, basicamente para o grupo A, onde hoje no Brasil a gente identifica as tarifas verde e azul no grupo A, a gente sabe, né, qual que é o momento de corte quando a tarifa verde ela se torna melhor, e a partir do momento em que ela deixa de ser economicamente benéfica para o consumidor e a tarifa azul ela passa a ser uma vantagem. Existe um ponto de corte, que é um fator de carga do horário de ponta, onde o consumidor ele pode avaliar o que é benéfico para ele ou não. E o consumidor de baixa tensão, como que ele poderia fazer isso? Será que existiria uma curva de triagem possível para esse tipo de análise? E o estudo que a gente apresenta para vocês é que sim. Tá? Essa curva de triagem ela existe e ela pode ser muito útil nos estudos da distribuidora decorrentes desse tipo de avaliação. Aqui, como ilustração, tá? A gente apresenta, como parte de uma campanha de medidas que foi feita em um grupo de consumidores, campanha essa que é regularmente organizada pela ANEEL por conta dos processos de revisão tarifária das distribuidoras, né, foram utilizados os próprios consumidores dessas campanhas de medida para identificar o que seriam os consumos desses consumidores nos horários de ponta e fora de ponta, além do intermediário.
E a gente consegue identificar que com o conceito de curva de triagem, tá, que até então não foi aplicado para esse tipo de análise, você identifica do lado esquerdo da nossa curva vermelha, que é a curva de triagem, estão os consumidores que se beneficiam com a tarifa branca. E do lado direito estão os consumidores que se beneficiam da tarifa convencional, ou seja, continuariam alocados na tarifa convencional porque não é vantagem. Os eixos que a gente considera aqui, o nosso eixo X é o percentual do consumo na ponta e o eixo Y é o percentual do consumo fora de ponta. Percebam que existem dois grupos de consumidores destacados, né, consumidores com extrato de consumo abaixo de 0 a 79 kWh e um extrato de consumidores acima de 1.000 kWh. O que se identifica numa primeira oportunidade é que os consumidores que mais consomem são os primeiros beneficiados pela tarifa branca, tá? Sem ter que fazer absolutamente nada, sem ter que modular carga nenhuma, esses consumidores já têm benefício financeiro, ou seja, é redução da sua conta de energia. E os consumidores de 0 a 79 não, a gente percebe uma nuvem dispersa ao redor da curva de triagem. A partir da identificação dessa curva de triagem, a gente pode iniciar diferentes tipos de análises, e uma delas é relacionada ao esforço que cada consumidor poderia ter, né, numa análise de, será que eu escolho ou não a tarifa branca? Qual é o esforço que eu teria para escolher? É viável para eu escolher essa tarifa branca? Eu tenho condições técnicas viáveis de promover algum tipo de alteração no hábito do meu consumo? Tá? E aí a gente faz uma extrapolação dessa análise e mostra aí um grupo maior de consumidores, ilustrando o que seria o esforço de caminhar, né, de reduzir a energia que ele tem no horário de ponta, seja reduzindo unicamente esse valor, ou seja, modulando, transferindo energia do horário de ponta para o horário fora de ponta. E a gente pode associar isso ao uso de equipamentos. E é claro que a gente vai chegar a conclusões de que há consumidores onde que para ele ter algum tipo de vantagem na tarifa branca, seria necessário que ele praticamente desligasse todos os seus equipamentos. Tamanho é o esforço. Então, esse tipo de análise, ele é importante e permite com que a gente identifique, tá? Como eu tenho uma curva de corte e eu conheço a posição dos consumidores a partir de percentuais do seu consumo nos horários de ponta e fora de ponta, ou intermediário, que também pode ser feita uma análise, eu posso trabalhar com probabilidades, distribuições de probabilidade, identificar a probabilidade de um consumidor de uma determinada faixa do mercado estar na tarifa convencional, estar na tarifa branca, e se estiver na tarifa convencional, né, qual que seria a parcela daquele mercado que ali está, que pode migrar para a tarifa branca. Esse tipo de análise é super importante para mensurar os diferentes impactos nas distribuidoras. O que não foi feito quando da criação da tarifa branca, ou foi feito de uma maneira média, tá? Pelo órgão regulador, e que cada distribuidora pode fazer como sendo um estudo específico para suportar todos os outros que são importantes. E aqui, né, para ilustrar todos aqueles comportamentos que são vislumbrados naquela curva anterior, né, eles podem ser mapeados e traduzidos em probabilidades de acréscimo desse mercado. Tudo isso vinculado a um esforço, né, que seria necessário, seja para reduzir o montante diariamente do consumo de ponta, ou seja, para deslocar parte disso para o consumo fora de ponta. E esse mapeamento ele pode ser feito para vários estratos de mercado, de tal forma que eu consiga ponderar, tá, o deslocamento do meu mercado para uma opção pela tarifa branca. Foi feito um exercício, rapidamente, só para ilustrar, né, com relação a esse tipo de comportamento, considerando aí um cluster de 270 transformadores reais de uma das empresas da CPFL, custos médios relacionados à expansão no nível de tensão, considerando aí probabilidades que podem ser consideradas nesse deslocamento.
Tá? E é claro que a gente fez um exercício considerando uma geração solar junto com a tarifa branca, que é exatamente um grande impacto que deve ser estudado com muito cuidado. E a gente percebe, né, que a postergação de investimentos relacionados somente à tarifa branca, tá, ela é muito menor quando a gente associa isso à geração solar. Tá? Concluindo, de forma rápida, o que a gente identificou e o que esse estudo aqui mostra de importante é que é possível, sim, né, se fazer uma análise mais dedicada com relação a esse comportamento. As distribuidoras, elas precisam ter esse relacionamento mais próximo com os consumidores, tá bom? Essa possibilidade de se conhecer melhor o consumo e atribuir esse tipo de avaliação em relação ao esforço do consumidor ou não pode ser trabalhado mais próximo do consumidor, interagindo, e aí no estudo essa interação ela vai se realizar por meio de uma página na internet, onde os consumidores vão poder acompanhar o seu consumo e terão dicas personalizadas da empresa com relação a um possível benefício na tarifa branca, até para a empresa conhecer melhor o seu mercado. Tá? E esse estudo, na verdade, ele pode ser expandido. A gente fez isso considerando a tarifa branca, que é a primeira tarifa horária, com sinalização horária no país, mas ele pode ser expandido para qualquer outro tipo de tarifa horária, seja de madrugada, uma tarifa amarela, como se cogitou no passado. Tudo isso ele pode ser útil para identificar movimentos de mercado e ajudar a distribuidora a planejar todos os riscos provenientes disso. Bom, a minha apresentação é essa, já estourei um pouquinho o tempo, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Cristiano. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Temos 2, 3 perguntas. Pedir para as meninas, por favor, ajudarem aqui com o microfone. Pode ser com esse aqui, ó. Bom, parabéns pela apresentação, acho que é um trabalho bem interessante e mostra dos problemas que estão gerando estas novas tecnologias, ¿no? Que vai ser finalmente aquele ciclo no qual a distribuidora vai terminar perdendo receita, mesmo tendo fios à disposição. A pergunta que eu queria fazer especificamente é como vocês avaliam a probabilidade de saída do consumidor conforme a capacidade de gerenciamento do consumo que ele tem. Ok. Na verdade, como a gente mostrou ali, aquela nuvem de pontos é uma nuvem de pontos extrapolada a partir de uma amostra real. Tá? Mas, a princípio, o cálculo dessa probabilidade, como a gente tem o nosso break-even, que é a curva de triagem, né? Essa nuvem de pontos, na verdade, a gente pode transformar ela numa distribuição de probabilidade. Tá? E aí, fazendo o uso da posição, né, que aquela curva de triagem tem, com um corte com a distribuição de probabilidade que aqueles consumidores geram, né, ao longo da dispersão que eles têm em torno daquela curva de triagem, a gente consegue identificar qual que é o percentual de consumidores que, num primeiro momento, optariam já pela tarifa branca ou não, e aqueles consumidores que continuam na tarifa convencional, a gente faz um exercício, e aí é um exercício exaustivo, de quais seriam todos os esforços possíveis de um consumidor sair da posição que ele está e se locomover até a curva de triagem, tá? Sendo que uma das restrições para que esse movimento ocorra é que a sua fatura de energia não tenha aumento. Sempre tenha pelo menos o valor igual ao que ele já paga na convencional. Então, essa trajetória do ponto de origem dele a qualquer outro ponto da curva de triagem, ela é mapeada, gerando aquelas curvas de probabilidade que a gente viu lá, equipotenciais. E aí, a associação que é feita na sequência é a seguinte: se um consumidor tem intenção, tá,
de mudar da convencional para a branca, tá? Essa intenção, que aí ela necessariamente a gente precisa pegar numa pesquisa de opinião, ela é de que tamanho? Ou seja, o consumidor está disposto, e além de estar disposto, ele tem viabilidade técnica de alterar em quanto o seu consumo? Qual que é o quilowatt-hora desse consumidor, dado o porte que ele tem? Tá? E aí a gente consegue, naquele mapa de probabilidades, identificar ali se ele tem um máximo de deslocamento que ele pode cumprir. Então, aquele máximo de deslocamento representa um consumidor distante de tanto daquela nossa curva de triagem, e aí a gente consegue mapear, em termos de probabilidade, qual que é o tamanho do mercado que iria optar pela tarifa branca. Mas o segredo é na transformação da nossa amostra em distribuições de probabilidade. Tá? Ok. Obrigado, Cristiano. A gente tem mais uma pergunta. Bom, acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com a dele, né? Quer dizer, eu ia perguntar... Bom, tudo bem, né? A gente tem... assim, até onde eu tinha entendido, né? O preço era um dado do teu problema, certo? Não era algo que você poderia alterar de acordo com uma otimização do... Sim, a gente pode fazer otimizações. Aquela curva de triagem que vocês viram, ela é construída com base no preço atual da energia. Tá? Se eu mudo relação ponta fora ponta da tarifa, se eu altero o custo, né? A ponta vai ficar mais cara ou a ponta vai ficar mais barata, aquela nossa curvinha de triagem ela pode inclinar menos, inclinar mais, descer um pouco mais, subir um pouco mais. Quando a gente faz esse exercício, a gente identifica que esse deslocamento da curva ao longo da nuvem de consumidores vai mudar completamente a reação deles a esse sinal. Tá? Daí a importância de acompanhar isso de perto. Bom, Alexandre, só aqui mais atrás uma pergunta, tem mais uma. E, Cristiano, eu vou pedir para você ser o mais conciso possível, porque depois o Cristiano continua à disposição para responder outras perguntas, porque senão nós vamos comprometer o horário. Tem mais uma pergunta aqui, a última, e aí nós encerramos. Ok, boa tarde, meu nome é Humberto, da Unicamp. Essa nova modalidade que você apresentou, tendo em consideração o horário de verão, também é possível fazer esse análise, dado que o comportamento do consumidor também varia de acordo com o horário de verão? Veja, aqueles pontinhos que representam os consumidores, eles são resultado de um período de medição de aproximadamente 10 dias, 10 a 15 dias. Tá? De uma época do ano. Por quê? Porque é a informação que estava disponível do consumo na baixa tensão de cada um desses consumidores ao longo do horário. Tá? No estudo em si, a gente vai acompanhar uma amostra de consumidores de perto, fazendo uma medição mensal desses consumidores, tá? E identificando exatamente ao longo de meses, 6 meses, 7 meses, né? Qual que é o perfil característico desse consumidor. O horário de verão, ele apresenta um perfil característico. A gente pode fazer uma análise separada, desde que se tenha a medição, tá, de cada um dos consumidores dentro desse período horário de verão. Tá? Ou seja, basta se ter as medições e a gente consegue avaliar com um gráfico desse tipo. Tá bom? Obrigado, Cristiano.